Capítulo 3: Vidas passadas, crimes antigos e contravenções. A morte de um pequeno tirano. 8 de março de 1980. Eu ainda estava sonhando quando caminhei pela minha cidade natal na Alemanha. Mas quando percebi que estava sonhando, minha consciência surgiu instantaneamente com sua excitação habitual. Por um momento, me perguntei se havia alguma boa razão para investigar o meu entorno, mas eu não conseguia ver nenhuma. Em vez disso, decidi elevar minha mente experimentando meu novo mantra, que eu havia recebido anteriormente durante a meditação profunda. Olhei para o céu e repeti a palavra. Eu usei a palavra durante a meditação normal, enquanto estava sentado na minha cadeira de meditação, mas no momento não foi mais do que fixar minha atenção em algo para evitar que minha mente vagasse. Aqui foi completamente diferente. No momento em que a palavra saiu da minha mente em direção ao céu azul acima de mim, percebi que tinha um poder esmagador. Fez o mundo inteiro ao meu redor vibrar e o chão tremer como se fosse durante um grande terremoto. Parecia que um vórtice havia se aberto dentro do céu azul e eu estava sendo sugado para ele. Por um momento, considerei como eu poderia controlar essa força e se eu poderia usá-la para me transportar para uma galáxia distante, talvez para outro universo inteiro. E eu me concentrei em uma estrela brilhante que agora aparecia no céu índigo. Neste momento, a força enfraqueceu e me levou de volta ao chão. Imediatamente se tornou claro para mim que eu mesmo havia cortado o poder por minha indulgência, em vez de permitir que a força do mantra me levasse ao seu domínio natural. Quando olhei à volta novamente, me vi flutuando em um quarto escuro, à deriva em direção ao teto. Em pouco à frente dos meus olhos havia uma elaborada e até luxuosa moldura de teto. Eu soube imediatamente que este era o quarto principal de uma grande mansão. Eu tinha uma estranha sensação de lembrança. Eu conhecia esta casa muito bem e só de olhar para o teto eu me lembrei de todos os quartos. A casa estava quase vazia. Sem saber bem como, pude ver que havia uma empregada na cozinha do outro lado da mansão, limpando algumas panelas. Havia um par de outros criados, mas ninguém mais. À medida que deslizava pela sala, perto do teto, admirando as rosas moldadas, fiquei estranhamente consciente de alguma circunstância familiar. Longas lembranças enterradas reentraram em minha mente. Virei-me e olhei para baixo do teto e vi uma cama grande no quarto e uma pessoa deitada nele, respirando forte e irregularmente. Era um homem muito velho, gaguejando, e às vezes quase não conseguia respirar. Eu senti uma leve simpatia por essa pessoa que parecia estar morrendo e me perguntava por que ninguém estava ao seu lado. Então, com uma sacudida repentina, reconheci o homem. Fui eu. Eu estava deitado na cama morrendo, sozinho, em uma enorme mansão suntuosa, abandonado por todos. Eu me perguntava que tipo de vida eu tinha levado. Eu podia sentir minha solidão desesperada. Então notei um fio fino que me prendia a esse cadáver que estava expirando. O curioso era que eu parecia ocupar o corpo sutil do moribundo com o meu próprio corpo sutil. Eu estava ciente de duas pessoas, uma, o eu moribundo, e outra, o eu do futuro me observando. Quando eu pensava no que deveria ter feito para terminar minha vida tão miseravelmente, abandonado pela família e amigos, se naquela vida eu já houvesse tido algum, surgiram estranhas lembranças de uma vida egoísta, de mim mesmo, esforçando-me para enriquecer financeiramente com pouco respeito pelas outras pessoas. O resultado foi uma pilha de tijolos moldados em uma mansão com muitas terras ao redor.
mas não havia riqueza real em minha vida, apenas um vazio. Essa foi uma poderosa lição que eu sabia que nunca mais precisaria repetir. Comecei a olhar para um profundo vazio negro. Depois me lembrei de quem eu era agora. Comecei a entoar meu mantra, mas isso não teve outro efeito senão o de me atirar no espaço escuro e vazio. Ele me virou para cima e depois me empurrou para longe novamente e depois me cuspiu, como um enorme monstro cuspindo uma presa indigesta. Meu eu da vida anterior se agarrou a mim como um homem que se afogava, ameaçando me puxar para baixo em um inferno inimaginável, para que ele não ficasse mais sozinho. Eu me esforcei para me livrar desse ser miserável sem muito sucesso. Fui sugado com força irresistível em direção ao centro da terra, semelhante a algo monstruoso agarrado ao meu pescoço. Eu não queria ter nada a ver com isso, mas estava impotente para escapar. Se eu estivesse sonhando, teria sido apenas um pesadelo, mas isso era real, super real. Eu me lembrei, eu ainda podia acordar para escapar, então acordei. Com os olhos bem abertos, desfrutei do alívio de me sentar ereto em minha cama, no pequeno quarto de 10 por 10 pés, da nossa modesta casa do século XX. Eu tinha uma família jovem, uma esposa e um filho que me amava. Eu tinha uma renda modesta, mas como eu era afortunado, quão abençoado. Vi minha esposa dormindo ao meu lado e senti um carinho intenso por minha filhinha no quarto ao lado, com apenas 4 meses de idade. Eu era o homem mais feliz do mundo. Decidi fechar os olhos e dedicar algum tempo de qualidade à meditação. Em poucos minutos, visões como sonhos pesados começaram a obscurecer a clareza da minha mente. Durante minutos eu lutei contra eles e comecei a me perguntar se seria melhor me levantar e fazer um pouco de chá. Decidi me esforçar e lutar contra a sonolência e os sonhos iminentes que tentavam tirar o melhor de mim. Finalmente, desisti da luta e sucumbi. Mas, quando acordei novamente, estava no meu sonho. Eu estava em um cavalo cavalgando pelos campos com outras pessoas à minha volta, caçando. Eu também vi cenas de uma batalha sangrenta de 2 ou 3 séculos no passado. Era como se o espírito da minha miserável vida passada tivesse voltado a me assombrar. Eu não queria nenhuma parte disso. Eu queria sair. Quando acordei na minha cama novamente, não tentei me lembrar dos detalhes dessa experiência e fiquei grato por meu cérebro tê-la apagado. Revolução 1977, sem data exata. Era um momento extraordinário. Estava em experiência de um trabalho como terapeuta em um hospital psiquiátrico. Fui apresentado à minha sobrevisora, uma senhora de 40 e poucos anos, e no momento em que fomos apresentados, senti sua fria hostilidade em relação a mim. Descobri mais tarde que seus pais haviam sido assassinados em um campo de concentração, e percebi que eu, ser alemão, era a causa de sua reação. Com a minha presença, eu imagino que trouxe à tona uma vida de dor e ressentimentos. Sua hostilidade era aberta e flagrante. Todos na equipe estavam cientes disso. Manifestou-se em comportamento malicioso. Ela sabotou meu trabalho e minou minhas sessões com meus pacientes. Por mais que eu tentasse construir um diálogo com ela, era impossível. Como consequência, fiquei me sentindo deprimido e esgotado ao voltar para a casa do trabalho. Então, uma manhã, de repente, tomei consciência da maneira mais dramática possível da verdadeira razão da sua inimizade. Eu tive uma noite muito ruim, com longos períodos de insônia, enquanto tentava descobrir como apaziguar minha supervisora hostil. E, finalmente, desisti e decidi meditar. Eram 4h30 da manhã. Depois de cerca de 1h30, meu foco se foi e o cansaço sabotou minha concentração e eu adormeci. Logo que me afastei, despertei a consciência. Eu me vi andando ao longo de um caminho abafado com um grupo de 20 ou 30 pessoas. A excitação de estar totalmente desperta em outra dimensão foi silenciada pelo fato de que estava chovendo e eu senti o frio pegajoso de roupas molhadas em minha pele. Isso foi muito incomum.
Foi uma experiência física. Olhei para o padrão amplamente tricotado do meu casaco de lã, que descia até os joelhos. Minhas pernas estavam cobertas com botas de couro feitas à mão, me arrastando ao longo da estrada encharcada. Senti-me desconfortável, pouco à vontade. Eu estava carregando uma espada no cinto com uma lâmina aberta. Eu me sentia doente e deprimido. A sensação mais curiosa foi que havia dois de mim, o observador e o observado. Lá estava eu estudando a cena e anotando cada detalhe, como a cor das minhas botas, o sobretudo como um cobertor curto cobrindo meus ombros e segurado por um arrojado broche de latão. O eu espreitando debaixo do meu chapéu para a paisagem molhada, observando uma trupe de pessoas marchando em formação solta ao longo do caminho de lama encharcado da chuva. Depois havia o outro eu, experimentando o molhado e o vento no rosto. Carreguei comigo as imagens do massacre. Eu mesmo havia matado um homem em um castelo que tínhamos invadido. Eu ainda podia ver a fumaça do incêndio. Estava ficando claro. Eu não sei quem era a pessoa, apenas que ela nos confrontou com medo em seu rosto. Sem pensar, afundei minha lâmina nele. Agora eu me sentia mal. O Senhor do Solar não teve uma morte fácil. Ele foi humilhado. Eu fiquei à parte apenas observando. Parte de mim ficou doente com o que eu testemunhei. Suas roupas foram arrancadas e ele foi jogado num saco para se cobrir, para sentir como as pessoas pobres se vestiam. Eu era o único que não podia participar, e era para mim que ele olhava, não suplicando por sua vida, não implorando, apenas cheio de ódio. O que quer que alguém fizesse, ele olhava apenas para mim, e seus olhos me diziam que você vai arder no inferno por isso. Nem todos foram mortos. A esposa e as filhas do Senhor foram poupadas, mas foram espancadas e humilhadas, e depois expulsas de seu palácio. As poucas coisas que elas empacotaram foram-lhes tiradas. Elas tentaram organizar um par de cavalos e uma carroça, mas os cavalos haviam sido mortos por nosso grupo. A única coisa com que eles ficaram foi a roupa que usavam. Então, o lugar foi incendiado. Os criados foram poupados. Você está livre, gritou um dos nossos grupo. Mas os criados não ficaram felizes com isso. Eles estavam furiosos, praguejando para nós. Mesmo quando organizamos uma carroça com o saque da casa e insistimos que este era o pagamento deles por seus anos como escravos, eles não estavam felizes. Eu tentei lidar com o meu desconforto pensando que todas as injustiças e dificuldades que meu povo sofreu ao longo dos anos, toda a crueldade e exploração. Lembrei-me de nossas crianças morrendo de fome, enquanto essas pessoas viviam no luxo. Pensei em nossa humilhação e no desrespeito sem sentido que essas pessoas ricas tinham por nossas vidas. Eu odiava o Senhor, odiava-o por me fazer ver que, por mais que nossa causa fosse justa, eu não me sentia bem com isso. Quando peguei em armas e me uni aos camponeses, o fiz porque sentia raiva da injustiça e da exploração. Eu era um jovem com um comércio respeitável em minha aldeia. Não tive dificuldades e, no entanto, fui levado pela emoção e pela causa para restaurar a justiça. Quando o Senhor se deitou nu em seu próprio sangue, com um saco jogado sobre ele, ele ainda me olhava fixamente. Apesar de sua vida ter ido embora, seus olhos, cheios de ódio, ainda me assombravam, enquanto nosso grupo voltava a pisar na lama. A outra parte de mim, o observador, reconheceu instantaneamente o Senhor do Solar. Era meu supervisor no hospital. Ambos tinham os mesmos olhos, com a mesma presença atrás de si. Com isso, eu me sentei na minha cama. Quase não houve pausa na consciência. Sentia-me como se tivesse acabando de chegar da chuva, do caminho lamacento, com a roupa pesada, molhada, ainda agarrada ao meu corpo. Eu me sentia mal, sentia-me culpado por ter me deixado arrastar por essa loucura, e mesmo assim, senti que tinha pouca escolha. Depois de me recuperar da minha aprovação, descobri o que havia acontecido. Lembrei-me que na escola eu tinha tido um fascínio inexplicável por um período da história alemã do século XVI, a Bauernkrieg,
a revolta dos camponeses. Eu tinha sentido uma grande simpatia por sua causa, por seu líder, Thomas Minzer, e pelos milhares que foram mortos após o fracasso da revolta. E agora eu tinha visto isso em primeira mão, a realidade brutal em todos os seus detalhes. Até o padrão de tricô do casaco de lã e do broche no meu ombro. E o inimigo que eu tinha trazido comigo ao longo de 4 séculos. Como são vividas as vidas passadas? A grande diferença entre viajar para outra dimensão e visitar uma vida passada reside no fato da dupla consciência. Há literalmente dois de vocês, um o observador e o outro o observado. Enquanto o observador tem uma visão completa do observado, até o detalhe mais íntimo está a par de cada pensamento e sentimento que o observado tem. O observado não tem conhecimento, ideia ou mesmo um indício de que está sendo observado por seu eu futuro. Da mesma forma, o observador não tem influência sobre o observado. O que é fascinante é que o evento da vida passada não é uma experiência como uma memória ou uma imagem separada, mas é vivida em um ambiente aqui e agora, com a mesma realidade como se acontecesse na vida real. Isso coloca em questão todos os nossos conceitos de tempo e espaço. É preciso ser claro sobre a realidade da experiência da vida passada. Não é um sonho, não é uma alucinação, algum tipo de visão. Se você tivesse uma experiência de ser um soldado romano, você seria, na verdade, esse soldado. Sentiria armadura em seu corpo, falaria com seus companheiros, pensaria em sua família deixada para trás, sentiria o chão debaixo dos seus pés, tudo em gloriosa realidade, com uma sensação de presente indistinguível de qualquer tempo em que você passe nessa vida, aqui, agora. Experimentar uma vida passada enquanto fora do corpo é a forma mais próxima e real de viajar no tempo. Você pode influenciar os acontecimentos? Não, não pode. É obrigado a alinhar com as decisões que tomou, não importa o quanto elas se sintam erradas. O observador não tem poder, mas ele tem o privilégio ou a infelicidade de participar da vida e do destino de seu eu antigo ou, nos mínimos detalhes, até o sentimento mais sutil ou o pensamento mais íntimo. Mas há também uma estranha forma de desapego que vem do conhecimento e da identidade de seu verdadeiro eu atual, do qual ele também é desapegado no mais verdadeiro sentido literal. Uma autêntica experiência de vida passada não tem nada a ver com imaginação ou sugestão. É uma experiência total do eu atual em um corpo diferente, em um tempo diferente, com o mesmo sentimento de si e a mesma consciência da realidade como na vida acordada normal. A experiência seguinte ilustra isso melhor, porque houve pouca distração emocional ou de eventos. O ancião pedante da igreja, 1980, sem data específica. Quando tomei consciência, estava caminhando no corredor de uma grande catedral. Era a véspera de Natal, no ano de 1710. Enquanto me assistia caminhando ao longo do corredor, o eu observador estava fazendo um esforço distinto para encontrar pistas sobre a hora e o local do evento. Por mais que eu tentasse, não conseguia encontrar pistas sobre o lugar. Mas eu vi exibidos em um quadro de hinos os números dos hinos e uma data, 1710. O eu observado não ofereceu nenhuma informação. Uma coisa era certa: a igreja estava lotada, tanto que as portas foram deixadas bem abertas e havia literalmente centenas de pessoas aglomerando-se lá fora. Fiquei impressionado com a popularidade do evento e percebi que, naquela época, o Natal ainda era celebrado principalmente como um evento cristão. A multidão estava cheia de espírito festivo. Notei com ligeira diversão a sensação de autoimportância do eu observado, enquanto ele se pavoneava solenemente nos corredores, verificando se tudo estava bem e carregando uma Bíblia. Eu era um ancião da igreja, um oficial e muito orgulhoso disso. Para mim, esse foi um evento muito importante e o meu papel exigia respeito e dignidade. Continuei a me observar com alegria. Mais uma vez, ao voltar ao meu eu físico aqui, o sentimento de realidade ainda estava lá comigo. Felizmente,
Nem todas as minhas experiências de vidas passadas foram como as do tirano mesquinho, do assassino rebelde ou do pedante. Algumas de minhas vidas passadas teriam parecido esplêndidas em qualquer currículo. Em uma delas, eu estava no conselho governante de uma civilização antiga, muito avançada, na América do Sul. Poderia ter sido os incas, toltecas ou astecas, nunca descobri, mas lembro-me de debater uma resolução para livrar a cidade do constante assédio e ataques das tribos primitivas que se alinhavam na estrada para a nossa cidade imperial, que ficava no alto de uma grande montanha. A cidade era fortemente fortificada e inexpugnável contra qualquer assalto. Havia um sistema de irrigação inteligente que também podia ser usado para inundar a área circundante em frente aos portões, no caso de ataque, afogando o inimigo. O povo da cidade experimentou um estilo de vida privilegiado, vivendo como viviam em prosperidade com a arte e a cultura florescentes. Sentia-se que as pessoas das tribos vizinhas poderiam ser assimiladas gradualmente, proporcionando-lhes um emprego serviçal no setor de servidores, o que, ao mesmo tempo, beneficiaria os cidadãos. Lembro-me de ser o principal iniciador desse plano, mas encontrei uma forte oposição. No final, foi alcançado um compromisso. O povo das tribos contratadas tinham que usar roupas de calças para se distinguir do resto da população da cidade, uma ideia à qual eu me opus fortemente. No final, perdi o argumento e os trajes discriminatórios foram usados. Previsivelmente, isso criou um forte ressentimento naqueles forçados a usá-los, e depois de um tempo, a insurgência irrompeu. Os sistemas de defesa foram desativados e a cidade foi saqueada pelas tribos vizinhas em um ataque orquestrado. Foi um horrendo banho de sangue e o fim de uma próspera civilização. Em outra ocasião, vivi minha vida como um arquiteto respeitado, responsável pelo desenvolvimento de uma grande cidade. Infelizmente, não pude colocar um nome em meu papel. Em outra ocasião, eu era o chefe de uma tribo unindo forças com um exército invasor, após ser ameaçado de aniquilação. No final, tornei-me um general poderoso dentro do exército, sob o comando direto do meu conquistador. Mais uma vez, não consegui identificar nenhum detalhe histórico. Parece que, ao entrar na mente e no corpo de um eu de vida passada, seu conhecimento está restrito à percepção, aqui e agora, da vida passada. Se o personagem da vida passada, cujo corpo você ocupa, não pensa no nome do seu líder, ou na campanha que está sendo travada, ou em que ano está, você não tem acesso às informações. A única vez que tive conhecimento do ano foi quando eu era o ancião da igreja no Natal e vi o ano de 1710 no quadro de hinos. Tenho dúvida se todas essas centenas de pessoas que dizem ter sido Cleópatra em suas vidas passadas ou alguma outra figura histórica famosa podem ser levadas a sério. As chances de ter sido uma pessoa comum são muito maiores, se bem que menos românticas. Ok, muito bom, né? Esse capítulo do livro, capítulo 3, realmente é bastante interessante, falando daquele assunto que eu sempre tenho muito gosto de falar, que são as questões das vidas passadas. Eu acho matemática sempre muito fascinante e que traz realmente questionamentos fundamentais para a nossa existência, a nossa compreensão da vida após a morte, a nossa compreensão da multidimensionalidade do nosso ser. Bom, neste capítulo aqui tem algumas coisas bastante interessantes, que é essa questão de como você observa a vida passada em dois ângulos, do observado e o observador. E isso realmente acontece, é bem assim que acontece mesmo, nas minhas regressões a vidas passadas através da viagem astral. Eu também tive essa mesma sensação de, por vezes, estar observando de fora o que está acontecendo, né? Mas de outras vezes eu estar vivenciando ali o que está acontecendo e sentindo em mim mesmo todas as sensações. Quando você está vivenciando tudo aquilo ali, realmente é bastante impactante as sensações, tudo que você sente naquele momento. Então, realmente você se sente participando de tudo aquilo ali, as emoções que estão acontecendo, e realmente é impactante
esse tipo de coisa. Outra coisa interessante também que ele levantou aqui neste capítulo é a dificuldade que nós temos de identificar aquela vida passada dentro de um espaço-tempo. Porque, na verdade, você está vivenciando aquele outro eu ali, ou até observando aquele outro eu, mas naquele momento, esse eu pode não estar nem um pouco preocupado em saber, em expressar em que ano você está, em expressar aonde você está, assim como vocês aí no dia a dia de vocês não estão pensando o tempo inteiro em eu estou na cidade tal, no ano tal. Né? Quantas vezes a gente até esquece que nós estamos, por exemplo, agora em 2023, com a troca de ano. A gente acaba até esquecendo, poxa, já é 2023, né? Você nem se dá conta. Então, se nesse momento um outro eu seu do futuro chega aqui e observa a sua vida, ele vai ter dificuldades de saber que você está no ano 2023 e na cidade tal. Tá? A não ser que você veja isso, olhe para um calendário ou algo do tipo. Então, realmente se tem essa dificuldade. Eu já tive essa dificuldade muitas vezes, embora às vezes a gente tenha uma certa intuição de aonde a gente está no momento. Por exemplo, eu já tive a intuição, né, no momento que eu vi o meu momento de nascimento na Grécia Antiga, e eu compreendi, não sei de que forma, foi intuitivamente, que era a Grécia Antiga. Agora não faço ideia de que ano era aquilo, né, e que parte da Grécia. Mesma coisa foi com a Segunda Guerra Mundial. Eu tive uma vida na Segunda Guerra Mundial, numa cidade que foi invadida, e eu fiz parte, pelo que eu vi brevemente ali, de uma guerrilha, né, para se defender, mas não lembro a cidade que era. Sei que era na Europa, só. Não lembro a cidade que era, e o ano exatamente também não. Né? Lembro do lugar onde eu estava, né? da rua, como é que era, etc. Mas fora isso, não lembro. Então, são coisas que a gente é difícil de saber. Né? Já me aconteceu também de eu ver a vida passada, estar como o observado e tentar procurar alguma coisa que me desse indícios de qual lugar que eu estava, onde que eu estava, etc. Mas não é fácil, realmente é difícil conseguir essas informações. Então, esses são fatos interessantes, mas o que realmente importa na questão é a informação que aquilo ali está trazendo para a sua vida no momento. Qual é o ensinamento que aquilo ali está te trazendo para o momento, o que aquilo ali quer te mostrar, né? Que vai te trazer progresso para o aqui e agora. Porque senão não tem o porquê de você ver uma vida passada. Só por curiosidade não vai fazer diferença alguma. Então o importante é você ver qual a lição que está sendo passada para você. Enfim, este é um vídeo bastante interessante de um assunto que eu gosto muito, que são as regressões a vidas passadas. Fica aí então este vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo. Paz profunda.